Queridos, vamos sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, no seu capítulo 6 e o verso de número 37. Evangelho de João, capítulo 6 e o verso 37. A palavra do Senhor, escrita nesse Evangelho, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Vamos repetir? Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Mantenham as vossas Bíblias abertas no Evangelho de João, porque nós vamos, dentro deste versículo da palavra de Deus, ou dentro desse capítulo, do Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ter algumas revelações especiais da parte do Senhor nosso Deus. Na narrativa bíblica do capítulo 6 do Evangelho de João, nos apresenta relatos extraordinários de uma das passagens de Jesus pela região da Galileia, mais precisamente pelo mar da Galileia. Então o Senhor realizou muitos milagres naquela região, e esse capítulo nos mostra que o Senhor Jesus realizou lá na cidade de Tiberíades a multiplicação dos pães. Logo em seguida, o Senhor Jesus andou por cima do mar e também orientou os seus discípulos no que se diz respeito ao pão da vida. Então são três situações extraordinárias relatadas no capítulo 6. Milagres extraordinários como a multiplicação dos pães, como Jesus andar por cima das águas e acalmar a tempestade, e também o Senhor nos revela ali no capítulo 6 três tipos de pessoas que procuram Jesus, ou que procuravam Jesus. E nós vamos ver no decorrer desta mensagem de que não é muito diferente dos nossos dias. Então as pessoas procuravam Jesus atraídas pelo milagre, pela cura. As pessoas procuravam Jesus atraídas pela fartura, pela prosperidade, e as pessoas procuravam Jesus pela palavra que ele ministrava. Então a gente vê que não é muito diferente na época de Jesus, diferente dos nossos dias hoje. E tudo isso está relatado no capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos ler o verso número 2. João capítulo 6 e o verso 2. E a palavra do Senhor diz assim: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. No verso 26, do mesmo capítulo 6, nós vamos ler o Senhor dizendo assim: e respondeu-lhe Jesus e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e ficastes fartos. Ficastes saciados, fartos. E no verso 68 do mesmo capítulo, a gente encontra Simão Pedro dizendo assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 6, as referências de três tipos de pessoas que procuravam Jesus. As pessoas procuravam Jesus porque precisavam de cura, precisavam de um milagre. As pessoas procuravam Jesus porque queriam ser, digamos que, fartas, prósperas. E as pessoas procuravam o Senhor Jesus Cristo pela palavra que ele ministrava. No verso 37, do qual nós lemos, o Senhor fala assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, independente do modo pelo qual a pessoa procurou Jesus, ele não vai jogar ninguém fora. Independente se a pessoa veio porque precisava de cura, independente se a pessoa veio porque queria ser próspero ou porque queria ouvir as palavras de Jesus, ele falou assim: eu não vou lançar ninguém fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou dispensar. Então você pode vir, está precisando de cura, vem. Está precisando de prosperidade, vem.
Está precisando de ouvir a palavra? Vem, eu não vou jogar você fora, de maneira nenhuma. Mas o texto nos fala que às margens do mar da Galileia, nas proximidades da cidade de Tiberíades, e é uma curiosidade, porque foi Herodes Antipas que nomeou a cidade em honra a Tibério Cláudio César Augusto, que foi o segundo imperador de Roma. E originalmente, a Tiberíades significa pertencente ao rio de Tibéris. Então, era uma alusão feita aos romanos que moravam ali na cidade de Tiberíades. Ali aconteceu algo de extraordinário. Primeiro, as pessoas acompanharam Jesus, movidas pelos milagres que ele fazia. Cura, transformação, as pessoas eram abençoadas, a fama corria, era o homem que fazia milagres, o morto ressuscitava, não é? o paralítico levantava, as pessoas que estavam enfermas eram beneficiadas pela presença de Jesus. Então a multidão seguia a Jesus à procura do milagre, seguia Jesus porque queriam ver ou presenciar no seu próprio corpo o grande poder existente no Senhor Jesus Cristo. Mas aquelas pessoas que seguiram Jesus até as margens do mar da Galileia, na região de Tiberíades, tiveram um encontro, né, com algo extraordinário. Eles tiveram um encontro com a prosperidade, com a fartura. A narrativa histórica, ela mostra que o povo estava ali ouvindo Jesus, acompanhando Jesus, não é? E era a época da Páscoa dos judeus. Então Jesus sentou no alto de um monte, numa posição mais elevada, olhou aquela multidão, que não era uma multidão pequena, eram praticamente 5.000 homens, levando em consideração que naquela época não se contava velho, nem se contava mulheres, nem crianças, não é? Então, se a gente fizer uma contazinha assim, meia por alto, e mostrar assim, de que cada homem levou a sua mulher, e que cada mulher tinha só um filho, e levou acompanhado também a sua sogra ou sogro, aí você multiplica 5.000 por 4 ou 5 vezes. Então era muita gente que estava ali. E a palavra diz que tinha muita relva ali. Então Jesus mandou sentar a todos. Olhou para os discípulos e falou assim: a gente não pode dispensar esse povo assim com fome. Então vamos alimentá-los. Aí uns discípulos falaram assim: mas Jesus, com 200 dinheiro não dá para alimentar esse povo todo, é muita gente para comer. O outro chegou e falou assim: olha, tem um garotinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E a multidão estava ali, presenciava aquela situação. De repente Jesus pega os pães e os peixes e dá graças e manda distribuir. E ainda fala assim: distribui para todos para que peguem com fartura, para que sacie a sua fome, a sua necessidade. E na frente daquelas pessoas, o milagre da prosperidade aconteceu, da multiplicação aconteceu. 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de 5.000 pessoas e ainda sobrejou. Jesus mandou recolher a sobra daqueles 5 pães. Então algo de extraordinário, algo de transcendental, de coisa maravilhosa aconteceu na vida daquelas pessoas, de uma forma que eles ficaram pasmos. Meu Deus, o homem não só cura, como ele também resolve o problema da fome, né? Com 5 pães e 2 peixes alimentou todo mundo. Que coisa maravilhosa, nunca se viu uma coisa dessa. Nunca se viu tal coisa. A situação era tão extraordinária que, se você passar os seus olhos no versículo 15, você vai analisar comigo, porque a palavra diz assim: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte, para orar. Então veja só, as pessoas ficaram tão, agradecidas, eufóricas, que já estavam pensando em pegar Jesus e colocaram como rei. Já imaginou? Alguém que não deixaria o povo jamais passar fome. Bastava ter um pão que ele poderia alimentar uma multidão de pessoas. Aí Jesus, ele fugiu, ele evitou o assédio da multidão, ele eliminou qualquer possibilidade de tentação humana na sua vida, largou o povo ali, sozinho, ele saiu para o monte, para fazer a sua reflexão, para orar. Eu fico imaginando qual seria a oração de Jesus naquele momento. O que Jesus falou para o Pai?
Senhor, esse povo não entendeu ainda, né? Não entendeu ainda. Eles me procuram porque eles querem ser curados, eles me procuram porque eles querem saciar a sua fome, né? Eles não entenderam ainda que o que eles precisam fazer era um processo de reconciliação. Acredito que a oração de Jesus sozinho foi pelo povo. A multidão estava eufórica, mas Jesus não estava no meio deles. Aconteceram algumas coisas nesse intervalo. Jesus saiu para o monte para orar, os discípulos pegaram um barquinho e começaram a atravessar o mar para Cafarnaum, remando ali naquele barquinho e tal. Jesus não estava com ele. Aconteceram duas coisas, irmãos, nesse meio tempo. Primeiro, os discípulos partiram deixando o povo, pegaram um barquinho e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Segundo, alguém da multidão correu para anunciar um novo tipo de milagre. Correram para a cidade de Tiberíades. Fala, gente, aconteceu algo extraordinário. O Jesus multiplicou o pão. Eu vi, eu estava lá. Ele pegou 5 pães de um garoto que estava lá e 2 peixinhos, e todos nós comemos e nos fartamos. Então o povo ficou eufórico, cada um pegou o seu barquinho, né, e foi em direção onde Jesus estava. Correram em direção onde Jesus estava. Nesse meio tempo, irmãos, o mar estava bravo. Os discípulos estavam tentando não deixar um barco virar, e o Senhor Jesus, de uma forma maravilhosa e milagrosa, ele andou sobre o mar em direção ao barco onde estavam os discípulos. Um outro milagre extraordinário, mas agora não foi à vista de toda a população, dos mais de 5.000 que estavam na margem lá do mar, perto de Tiberíades, mas foi um trabalhar com os discípulos num barquinho. Na narrativa de João não esclarece muito os fatos que decorreram dessa tempestade no barco, mas se você pegar os outros evangelhos, você vai ver que as ondas eram bravias, o barco já ia a pique, eles estavam apavorados, se assustaram com algo que estava vindo na direção deles. Jesus primeiro acalmou os seus discípulos, depois ele acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou o mar, e eles se dirigiram à região lá, à cidade de Cafarnaum. Mas o povo da região de Tiberíades chegou no local onde houve a multiplicação dos pães. A notícia se espalhou e vários barquinhos foram em direção onde estava Jesus. Vejam o verso número 23. Se fosse hoje aqui, não seriam barquinhos, mas vários carros e ônibus né, e jatinhos e tal, todos iam à procura do Senhor Jesus Cristo. Né? Veja o verso número 23, né, que diz assim: contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando chegaram lá, não encontraram Jesus. Jesus não estava mais lá. Ele já estava em Cafarnaum. Ele já tinha deixado aquela região. Tinha deixado aquela região. Então, em Cafarnaum, eles pegaram um barquinho e aquela comitiva de barcos se dirigiu até a cidade de Cafarnaum. Os que estavam lá à margem do rio, os que saíram da cidade de Tiberíades e chegaram lá em busca do milagre, em busca da prosperidade, em busca daquela nova forma de receber as bênçãos do Senhor. Ora, irmãos, é inevitável a gente não deixar de querer receber esta bênção. Já imaginou, irmãos, se a unção que estava na casa daquela viúva pobre estivesse na nossa casa? Não é? O azeite não diminuiu, não acabou, a farinha não acabou. Já imaginou se nós orássemos e o feijão não diminuísse, o arroz não diminuísse, e orássemos também lá pela geladeira, lá o freezer, para a carne não diminuir? Que maravilha, que bênção, não é? Já imaginou? 1 ano, 2 anos, sem comprar arroz, sem comprar feijão, sem comprar carne? Oh, que prosperidade maravilhosa, né? Maravilhosa. Então as pessoas foram procurar Jesus.
A intenção do coração das pessoas não era ouvir as palavras de Jesus, não era deixar-se transformar pelas palavras de Jesus, mas a intenção das pessoas era receber o milagre, era receber a cura, era receber os benefícios da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada de errado em procurar os benefícios do Mestre, mas é preciso deixar-se transformar pela palavra do Senhor Jesus. Veja o que Jesus falou no verso número 26. É uma posição extremamente reveladora. No verso 26, Jesus respondeu para aquele povo que chegou lá. Eles chegaram lá, na outra banda do mar, e disseram assim: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Aí Jesus olhou para eles e respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vocês estão me procurando agora porque vocês querem esta nova modalidade de bênção. Vocês estão me procurando porque agora vocês querem fartura, agora vocês não querem mais que acabem o pão ou acabem os peixes da sua casa, porque aquela região era região de mar, então praticamente todos eram pescadores ali. Havia agora 2 pontos para procurar Jesus: a cura e a prosperidade. Agora elas andavam juntas, já naquela época. E Jesus foi enfático, não é? Ele falou firme: vocês estão me procurando porque comeram e se fartaram, só por isso vocês estão me procurando. Não é? Saíram de lá, vieram para cá porque vocês querem ser prósperos. Mas no verso 37, o Senhor fala assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Para Jesus não estava importando se a fórmula pela qual as pessoas chegavam a Ele era em busca do milagre ou em busca da prosperidade. Não é diferente do que nós vemos hoje. Esses dias postaram no Face, né, uma foto de 3 igrejas, né? A igreja que prega a cura, aí estava mais ou menos cheia. A igreja que prega a prosperidade, tinha gente assim, né? A igreja que prega a salvação, tinha uma pessoa só, sentada. Era a esposa do pastor. O pastor estava pregando para a esposa dele. Mas é verdade, vocês vão ver isso dentro do capítulo 6 do Evangelho de João. Dentro do capítulo 6. Vocês estão rindo, mas é verdade. Vejam o verso 66. Jesus é abandonado no verso 66. Veja só o que está escrito aí. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Uma multidão seguiu Jesus até Tiberíades porque viram cura. Uma multidão procurou Jesus porque ficaram fartos, né, do pão e dos peixes que Jesus distribuiu para todos. Mas quando Jesus olhou para eles e falou assim: olha, agora tem uma conversa séria com vocês. Eu sou o pão da vida. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue para ter a vida eterna. Quando Jesus apresentou a palavra para eles e disse: o que eu quero de vocês é que vocês sejam transformados, que vocês mudem a sua postura, que vocês façam um pacto, uma aliança comigo, eles abandonaram Jesus. Eu quero a cura, eu quero a prosperidade, mas eu não quero a transformação da palavra. Eu não quero firmar um pacto com Jesus. Há multidão quando se realiza curas. Há multidão quando se realiza prosperidade ou farturas. Mas quando a palavra é aplicada, chamando para o arrependimento, ouve-se o que está escrito no verso de número 60. Veja o que está escrito aí. Dura é essa palavra. Verso 60, veja o que está escrito aí. Não?
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Porque agora não estava sendo manifestado curas, nem estavam sendo ministrado a prosperidade propriamente dita na multiplicação e na fartura dos pães e dos peixes, mas estava dizendo assim: é preciso mudar de atitude, é preciso colocar o seu coração. O Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus estava dizendo para mim e para você: eu quero fazer um pacto contigo, uma aliança contigo, uma aliança de transformação, uma aliança de bênção sim, de cura sim, de prosperidade sim, mas de transformação de vida. Quem se encontra com Jesus não pode ser a mesma pessoa. Quem tem um encontro com Jesus e ouve as suas palavras e acredita nele, não tem a possibilidade de ser a mesma pessoa. Existe transformação. Eu preciso de cura, Jesus me cura. Eu preciso de prosperidade, Jesus me dá. Eu preciso ser abençoado, Ele me abençoa. Nós temos provas disso aqui, não é verdade? Mas eu preciso ouvir a palavra de Cristo e ser transformado por ela. Colocar os meus caminhos nos caminhos que o Senhor determinou para mim. E quando isso aconteceu, aquela multidão que pegou os barquinhos lá e tal, né? Cada um com seu barco especial, uns a remo, né? Talvez outros tivessem algum outro tipo de vela e tal, aquela coisa toda, né? Cada um dentro da sua posição pegou o seu barquinho e foi procurar Jesus. Mas quando Jesus falou assim: eu quero um pacto com vocês, uma aliança com vocês, uma transformação na vida de vocês. Está bom demais, Jesus, cura e prosperidade está muito bom para mim, né? Mas transformação eu não quero. Eu não quero. E abandonaram Jesus. Abandonaram o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 26, o Senhor Jesus, Ele dá a seguinte recomendação ao apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Coríntios, a respeito do corpo de Cristo, do corpo dele, do pão, né, e do sangue, do pão e do cálice da nova aliança. O Senhor Jesus, através de Paulo, fala assim: todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, que a palavra do Senhor entra no meu coração, eu tenho a obrigação, né, de receber do Senhor e repassar para as pessoas, anunciando que Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha vida, por mim. Jesus Cristo ofereceu em sacrifício vivo. E eu tenho uma dívida com o meu Senhor, uma dívida de sangue, porque Ele morreu no meu lugar, e eu não devo nada para o diabo, eu não devo nada para o inimigo. Ele não pode me acusar de nada, ele não pode me arrastar, porque as chaves fora entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O seu sangue me libertou. E eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer assim: não tenho nada contigo, porque Jesus morreu na cruz por mim. Minha vida está liberta por Cristo Jesus. Aí o Senhor fala para mim assim: filho, eu sou o pão da vida, alimente-se de mim. Alimente-se. Eu vou te dar prosperidade, vou te dar prosperidade. Eu vou curar a enfermidade, vou curar a enfermidade. Eu faço isso. Faço graciosamente, faço porque quero, faço porque eu tenho poder. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta? Ele estende a sua mão, Ele fala e a terra estremece. A voz do Senhor é poderosa, estremece os cedros do Líbano. Ele fala e as coisas acontecem, mas eu preciso me deixar ser transformado pela palavra do Senhor. Aliança de sangue, pacto de sangue. Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu tenho que entender isso. Jesus estava dizendo ali: poxa, uma multidão me seguiu porque eu curei, uma multidão me acompanhou porque eu os alimentei.
E agora uma multidão me abandona, por quê? Porque não querem uma aliança comigo, um pacto comigo, firmar uma ação de transformação, de bênçãos especiais. Sabe, irmãos, não importa, meu irmão, o que atraiu você para os braços de Jesus: a cura, a necessidade de um milagre, a busca da prosperidade, de uma vida melhor, de um emprego melhor, de uma condição social melhor. Não importa. Não importa se você procurou Jesus porque você ficou encantado com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não importa se cura, se prosperidade ou se a própria palavra de Deus. O que importa é que você tem que permitir ser transformados pela verdadeira palavra de Cristo. Isso é muito importante. Olha, eu estava doente, eu ia morrer, eu estava desenganado pelos médicos, e então eu ouvi falar que Jesus curava, e eu fui na igreja, e o pastor orou por mim, e os irmãos orou por mim, e eu estou curado, por isso eu estou aqui. Glória a Deus, Deus seja louvado por isso. É bênção, é bênção. Aí vem um outro testemunho e falou: eu estava desempregado, eu não conseguia emprego de jeito nenhum, eu estava endividado, eu estava, eu desliguei o telefone porque quando tocava era só cobrança, né? Entendeu? Eu mudei o meu endereço porque eu só não recebia uma carta de felicitação, era só cobrança, só cobrança, só cobrança. E agora, graças a Deus, eu estou trabalhando, eu paguei todas as minhas dívidas, Jesus me abençoou, eu sou uma pessoa próxima. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas o mais importante é você trabalhar pela comida que não perece. Eu fui transformado pela palavra salvadora de Cristo Jesus. Antes eu fazia as coisas erradas, antes eu andava de uma forma desordeira, mas eu ouvia a palavra de Jesus. E quer saber de uma coisa? Ele curou as minhas enfermidades, Ele me fez uma pessoa próspera, e eu sou um cidadão exemplar, porque a palavra de Cristo transformou a minha vida. Essa é a proposta do Senhor Jesus. Transformação de vida. Não tem nada errado, irmãos, quando nós procuramos a cura. Não existe nada de errado em procurar a prosperidade. Mas se você não associar a cura e a prosperidade à transformação, então você vai abandonar Jesus. Vai fazer igual o que aquelas pessoas fizeram lá na Galileia. Cada um pegou o seu barquinho e voltar para casa. Isso não é para mim. Transformação de vida requer uma atitude, determinação, eu diria que coragem. Não é? Porque fazer as coisas erradas, meu irmão, não precisa de coragem, não. Você vai no embalo, vai na onda, vai lá, todo mundo está fazendo, eu faço também. Mas ir contra a maré requer força. Não é? E contra a maré requer determinação. O vento está soprando para lá, mas eu estou indo para cá, né? O vento está dizendo assim: ô seu bobo, por que você está fazendo tanta força? Vai na minha direção que você vai bem. Não, senhor, eu vou aqui. Jesus falou que eu tenho que ir aqui, né? Ou tu não está cansado não, filho? Não, mas Jesus me dá força, né? Eu estou indo aqui, ó. Eu estou indo aqui. Aí vem o outro, falou: ô bobo, larga a mão de ser bobo, vai lá, vai junto com a gente lá. Não vou não. Não vou não. Ah, o senhor é alienado agora você é só Bíblia agora quer ver você com a Bíblia debaixo do braço, agora você virou um homem Bíblia, a mulher Bíblia. Você fala assim: glória a Deus por isso. Porque esta palavra liberta, esta palavra salva, essa palavra me livra dos males desta vida. Me faz uma pessoa melhor, glória a Deus por isso. Mais uma vez eu falo, meu irmão, não existe nenhum problema. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. É a palavra de Jesus. Não importa o porquê você procurou Jesus. O que importa é que você seja transformado pela palavra de Cristo. Eu já fui curado. Quem já foi curado aí, dá glória a Deus? Amém. Eu sou próspero. Amém? Quem é próspero aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, meio-dia, eu comi lá um prato de feijão com arroz e carne. Olha que maravilha, coisa maravilhosa. Quantas pessoas no mundo não teve a felicidade que eu tive hoje? Amém, meu irmão? Eu sou próspero, Deus me abençoa. Não é verdade? Deus me abençoa.
Glória a Deus por isso. Vou para a igreja, aí pegou lá o sapato bonitão, ó, botou no pé, calçou, que maravilha, ó, né? Sapato bonito. Quantas pessoas não têm um sapato? Você tem, você é próspero. Glória a Deus. Abriu lá o guarda-roupa, com que roupa eu vou hoje para a igreja? Ó, será que é essa aqui? Aí pega lá, combina aqui, combina ali, né? Pega lá a saia e o sapato, não dá certo. Não, essa eu não quero não, põe lá em cima. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Ainda você fala que você não é próspero, que Deus não está te abençoando, né? E vai lá e pega e tal, né? Eu vejo lá em casa, aí põe uma blusa, vou aproveitar que ela não está aqui, vou... Né? Se vocês contarem, depois eu me acerto com vocês. Né? Aí põe uma blusa, tô bem? Não, tá ótimo, tá bonito. Ah, não presta não, tira a blusa, põe outra. Né? Aí tô bem? Não, tá jóia, tá muito bonito, tá combinando. Não, não quero essa não, tira, põe lá. Aí tá bem? Não, não tá não. Entendeu? Oh, mas você não dá opinião, a opinião que eu dou você não aceita. Né? Mas por que que tem várias opções? Porque Deus prosperou, meu irmão. Deus prosperou, aí vai lá e coloca o brinco que combina com o colar, que combina com o anel, que combina com o sapato. Deus te abençoa, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa, coisa tremenda, não é verdade? Coisa tremenda. Como eu falei outro dia aqui, talvez você não tenha um carro para vir para a igreja ainda, mas tem condições de pegar um ônibus e vir, então você é próspero. Glória a Deus por isso, não é? Daqui uns dias encosta aí as Mercedes, as BMWs, né? A Hilux do pastor, amém? Né? Vai encostando aí, coisa maravilhosa, não aqui, né? Lá no templo, para a glória de Deus. Irmãos, quando Jesus, né, falou para os seus discípulos isso, que eles começaram a deixar de seguir Jesus, né? O Senhor, de uma forma muito clara, olhou para os 12 que eram mais próximos, né? Olhou para eles e falou assim: vocês querem também ir embora? Vocês querem ir embora? Verso de número 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Querem ir embora? Percebam que esse Jesus agora não era mais aquele Jesus assim, olha, vem aqui e tal, eu vou curar você e tal. A palavra já era um pouco mais dura, mais direta. Vocês querem ir embora? Querem pegar suas coisas e ir embora? Pode ir. Mas de uma sabedoria maravilhosa, eu considero, né, essa palavra de Pedro uma palavra maravilhosa. No verso 68, Pedro afirma assim: para onde iremos nós? Veja que afirmação tremenda. Para onde iremos nós? Isso, meu irmão, é certeza daquilo que quer. A palavra de Jesus não foi uma palavra leve, foi uma palavra dura. Outro dia eu falei aqui no estudo, eu falei assim, para aquelas pessoas entenderem Jesus dizendo assim: quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Pô, mas vou virar canibal agora, comer a carne do homem, beber o sangue dele? Que coisa difícil de entender, não é verdade? Ele estava falando de uma forma espiritual, mas as pessoas estavam ali: mas o que eu vou fazer? Isso não pode, isso é contra a lei de Deus, né? Fazer um negócio desse não pode, né? O que esse cara acha que é? O outro olhou e falou assim: ele não é o filho de José, lá o carpinteiro lá? Está se achando que... Aí já começou, sabe, aquela ideia de cura e de prosperidade, já deu um nó na cabeça daquele povo. Eles ficaram atordoados porque não se deixaram transformar pela palavra. Não se deixaram, eles queriam só as bênçãos. Eu costumo dizer o seguinte, que o meu Jesus, ele é Salvador, mas é Senhor. Amém? Ele é Senhor. Jesus é Salvador, glória a Deus, mas ele é Senhor. Então, quando Jesus Senhor se manifestou, cada um pegou o seu barquinho lá e foram embora. Pedro falou assim: para onde iremos nós? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, irmãos, a proposta de Cristo hoje é a mesma proposta daquela época. Jesus cura? Sim.
Tem um louvor na harpa que diz assim: contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Tá? Cristo cura, sim, cura. Ele cura. Não existe enfermidade no mundo que resista à operação do poder de Deus, irmãos. Não existe. Quando começou esse vírus do HIV, nós estávamos fazendo uma campanha em um estado do Brasil. A campanha era de 3 dias, 3 noites, né? Sexta, sábado e domingo. Era assim: procurando a bênção na sexta-feira, encontrando a bênção no sábado e recebendo a bênção no domingo, né? Procurando, encontrando e recebendo. Tinha um povo apressado que recebia na sexta-feira já, né? Na hora de procurar a bênção, já recebia a bênção, né? Procurando, encontrando e recebendo a bênção. E nesta campanha, nesta igreja, entrou uma senhora, uma moça, uma família, e veio para oração uma mulher, irmãos. Ela era assim, extremamente magra, muito magra, pele e osso, propriamente dito, né? A fisionomia assim, abatida, sabe, assim, eu diria que semi-morta que ela teve lá na igreja. E ajoelhou e nós oramos por ela. Eu coloquei a mão na cabeça dela, parecia um ralo a cabeça da mulher, sabe? Eu coloquei a mão assim, parecia um ralo, assim, pouco cabelo e umas protuberâncias. E nós oramos por ela e ungimos essa mulher. E ela foi embora. Não conversei com ela, eu não sabia o que ela tinha, ela não falou nada, eu não procurei saber, e ela foi embora. Muito bem. 15 dias depois nós voltamos lá na igreja. E aí veio uma moça, e ela sentou nos bancos da igreja e olhava para a gente, um sorriso largo, fácil, né? E na hora da oração ela veio, recebeu a oração, e ela falou assim: o senhor está me conhecendo? Eu falei: não te conheço. Ela falou: realmente o senhor não poderia me conhecer. Você lembra assim, assim, assim? Eu falei: lembro. Ela falou assim: sou eu. Eu olhei para ela e falei assim: verdade? Ela falou: sou eu, sim. Aí eu falei: o que você tinha? Ela falou: não, pastor, eu ainda tenho. Mas eu estava em estágio terminal do HIV, da AIDS, e eu vim aqui como último recurso. E o Senhor Jesus, Ele restaurou a minha vida. Ela falou: pastor, em 15 dias eu estou assim como o senhor está vendo, normal. Não tinha nenhuma protuberância, já estava com uns quilinhos a mais, né? Bonita. Aí ela falou assim: pastor, eu faço o exame e ainda acusa que eu sou soro positivo, mas eu não estou tomando remédio e a enfermidade, ao invés de estar se agravando, ela não está me fazendo efeito. Então só o poder de Deus para fazer isso. Sabe, irmãos, Jesus cura qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de moléstia. Quantas pessoas estavam à beira da falência, da miséria? Quantas pessoas estavam a ponto de tirar a sua própria vida porque não conseguia encontrar-se com a sua forma financeira de ser, e hoje são pessoas felizes porque a mão do Senhor se estendeu sobre ela. O Senhor é o Senhor da prosperidade, Ele dá a quem Ele quer. Não é verdade? É. Mas eu faço uma pergunta para vocês: quantas pessoas estão condenadas a ir para o inferno porque não se deixam transformar pela palavra de Deus? E uma das palavras mais duras do Senhor Jesus Cristo, Ele falou assim: meu querido, se o teu olho te escandalizar, arranca ele fora, porque é melhor você entrar caolho no céu do que ir para o inferno com os dois. Minha querida, se a tua perna te escandalizar, corte-a fora. Porque é melhor você ir aqui tá raso, aqui tá fundo para o céu, do que ir para o inferno com as duas belas pernas. E a gente parece que não entende isso. Jesus não quer criar uma geração de alienados, mas de homens, mulheres, jovens, adolescentes, cheios do poder de Deus, felizes com Jesus. Amém? Quando nós cantamos aqui na igreja: as minhas mãos estão cheias do poder de Deus, e tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, é promessa do Senhor.
para a minha vida, para a sua vida. Então eu quero a saúde, eu quero as curas, eu quero as libertações, eu quero a prosperidade, mas eu permito, Senhor, que eu seja transformado pela sua palavra. Eu não posso ser o mesmo, eu sou uma pessoa diferente. Jesus falou comigo, Jesus trabalhou na minha vida. Sabe, irmãos, a multidão que permanece é a multidão dos escolhidos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso de número 9. A multidão que permanece é a multidão dos escolhidos. A palavra em 1 Pedro, capítulo 2, e verso 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Dá glória a Deus, irmãos. Nós somos a geração eleita, irmãos. Eleita porque nós vivemos o milagre do Senhor. Nós vivemos as curas de Deus, porque necessitamos disso. Nós vivemos a prosperidade, real prosperidade do Senhor, porque eu não me canso de dizer que prosperidade é viver dentro das suas possibilidades. Isso é ser próspero. E se eu tenho possibilidade de ter muita coisa, eu vou ter muita coisa. Se eu tenho possibilidade de ter pouca coisa, eu vou ter pouca coisa, mas eu sou próspero. Amém? Porque o Senhor fala assim para mim: nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Amém? Tem pão na tua casa, irmão? Todo dia? Olha que bênção maravilhosa, né? Convido o pastor para tomar um cafezinho lá de vez em quando, é bom também. Não é verdade? Nunca vi o justo mendigar o pão. Não é? E o Senhor é tão maravilhoso que não tem só pão na casa da gente, tem café também. Né? Entendeu? Para algumas pessoas lá da terrinha tem cuscuz, né? Ovos, não é verdade? No café da manhã, né? Olha, escondidinho para uns, achadinhos para outros, né? Entendeu? É, coisa maravilhosa, não é verdade? Ah, hoje eu estou a fim de tomar um refrigerante, aí vai lá no supermercado e compra um refrigerante, olha que coisa linda. Bênção de Deus, irmãos, bênção do Senhor. Ah, mas tem outros aí que pode. Não, ele está abençoado também, mas eu sou próspero. Deus tem me abençoado. Deus tem olhado por mim, né? Deus tem olhado pela minha vida. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, geração eleita. Olha, irmãos, eu vou repetir também, porque tem uma segunda parte muito interessante aí. Entendemos que nós somos pessoas abençoadas por Deus. Compreendemos através desta palavra, irmãos, que não importa os motivos que nos levaram a ter Jesus. Se eu procurei Jesus porque eu estava enfermo e Ele me curou, se eu procurei Jesus porque eu estava desesperado e Ele me salvou, me libertou, eu procurei Jesus porque eu estava atormentado e Ele aliviou os meus fardos, ou procurei Jesus porque eu estava realmente numa condição de desastre financeiro e o Senhor prosperou a minha vida, não importa. Não importa. Mais uma vez eu vou falar assim: não importa, o que importa é você se deixar ser transformado pela palavra dele. Eu entrei por essas portas porque eu precisava de cura, Jesus me curou, glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Mas a palavra dele entrou no seu coração, ela transformou sua vida, transformou. Amém, irmãos? Nós estamos nessa caminhada, estamos juntos. Olha, eu entrei por essa porta porque eu estava atormentado, eu não conseguia entrar na minha casa, espíritos malignos povoavam o meu quarto, eu estava desesperado, atemorizado, aterrorizado, mas eu fui na igreja e os irmãos oraram por mim e essas coisas desapareceram, eu fui liberto, glória a Deus por isso. Deus é glorioso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, mas você deixou a palavra de Deus transformar a sua vida, ela transformou o seu ser, você é uma pessoa diferente. A palavra fala assim: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com uma finalidade. Não é à toa. Não recebemos esses títulos à toa, irmãos. Com uma finalidade.
Quanto maior a honra, maiores são as responsabilidades. E o Senhor chama a mim e chama você assim, ó, eleitos, elegíveis no mundo espiritual, eleitos, porque foi Deus que escolheu vocês. São eleitos do Senhor, eleitos. Sacerdócio real, além de entrar pela porta da frente no templo do Senhor como sacerdote. Olha que bênção maravilhosa, né? Só entrava no templo o sacerdote, e o Senhor fala assim: sacerdócio real. Além de sacerdote, eu sou o quê? Rei. Olha que coisa maravilhosa. Uma coroa de rei na minha cabeça. Que coisa linda, né? Você está vendo a minha coroa? Uma coroa de rei na cabeça. Que coisa maravilhosa, né? Nação santa, separada. Separada, irmãos. Nação santa. Povo adquirido, porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para me comprar, me resgatou das mãos do inimigo, resgatou você das mãos do diabo. Povo adquirido. Veja quanta coisa boa na sua vida e na minha vida, mas não é à toa, meu irmão. Tem uma finalidade, tem um propósito. Veja só: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a preciosa luz. Toda esta coroa de glória, de honra que você tem na sua cabeça, irmãos, requer a responsabilidade de anunciar e compartilhar esse Jesus maravilhoso. Às vezes, não precisa abrir a boca. Às vezes, não precisa falar nada. Só a própria transformação da sua vida fala muito mais, né? Teve um grande pregador que dizia assim: pregue Cristo em todos os lugares, em todo tempo, em todo mundo, e se for preciso, fale. Se for preciso, você abre a sua boca, se preciso for. Mas a sua forma, a sua postura, a sua transformação já anuncia Jesus Cristo, irmãos. Já anuncia. Há uma multidão para a cura, há uma multidão para a prosperidade, e há uma multidão para ouvir a palavra e deixar ser transformado pelo poder de Deus. Meu amado, de qualquer forma, receba Jesus, os benefícios do Senhor Jesus, mas permita ser transformado pela palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero orar com vocês e por vocês